Bem-vindos a mais um episódio de Giovana Balma Podcast. E hoje nós temos um convidado também muito importante, mas antes de falar dele, de chamá-lo, gostaria de agradecer ao Núcleo Balma, que é o núcleo que é patrocinador do canal e que é uma empresa que pega a sua ideia, transforma em curso ou palestra, ou mentoria, ou e-book e coloca nas plataformas. Se você está aí pensando, tem aí uma ideiazinha, quer ensinar a fazer alguma coisa e em troca quer ganhar um dinheirinho, entre em contato, os contatos vão estar aqui na descrição do vídeo. Também gostaria de falar do Sérum 5 em 1, Giovana Balma, que foi lançado em fevereiro, mas nós já estamos no segundo lote. Também, quem quiser adquirir, só entrar aqui e ler na descrição da bio, que vai estar lá como fazer para comprar. É um excelente produto e eu sou suspeita porque ele é meu filho número 1. Tenho ideia de ter pelo menos uns 10 filhos, tá, gente? Então, hoje, o nosso convidado é o professor Bernardo Fortes e é sócio-diretor da Arquibras, uma empresa de arquitetura de negócios. Eu vou deixar ele se apresentar, sem mais delongas. Seja bem-vindo, Bernardo. Bem-vindo, Giovana. Boa noite. Boa Muito noite. obrigado aí pelo convite, muito obrigado por estar aqui com você para a gente poder bater um papo aí. Nossa, eu que agradeço, porque quando eu recebi o seu briefing lá, eu falei assim, nossa, gente, é muita informação e ele é um cara fera, né? Então, assim, eu gostaria que você já começasse a falar, porque o Bernardo, ele é arquiteto e urbanista, ele é mestrado em engenharia civil Isso. e é doutorando em logística. Eu comecei em produção e logística, mas a gente fez umas outras disciplinas em outros programas, né? De Uhum. materiais, também na área de arquitetura também. Então, assim, ainda estamos no processo, mas ainda não finalizou-se o doutorado. Mas, de certa forma, assim, a gente tem um desenvolvimento que já foi além, né, Uhum. do que a proposta inicial de um projeto de tese. Pois é, eu achei interessante porque hoje o nosso assunto vai ser sobre construção industrializada, mobilidade e sistemas inteligentes e verdes que eu vi lá. Ótimo. Eu achei muito interessante isso, ô Bernardo, porque quando a gente fala em construção industrializada, muitas pessoas se confundem, né? Sim. Que é uma construção industrializada para você? Então, a construção industrializada, né, é baseada em sistemas de construção industrializado também, né? Então, são conjuntos, né, de técnicas, métodos, processos, né, e assim, de forma organizada, ordenada, modulada, né, e industrializada, né, feita de forma anteriormente ao canteiro, né, como se fosse um processo de Lego, né, de montagem. Então, é feito um planejamento primeiro, né, com tudo certinho, cronometrado, Sim. milimétrico, né, Uhum. base, colocando o aço como centro, ainda mais, né, porque o aço é milimétrico. Então, todo esse arranjo para sim fazer chegar no canteiro e executar dentro daquele cronograma físico e financeiro da maneira exata. Entendo. Na verdade, vocês antecipam a obra num galpão antes de ir para o canteiro de obra, vocês têm essa preparação para poder seguir uma linha de montagem, seria Isso. assim. Inicialmente, primeiro planejamento, projeto dentro do escritório e depois numa pré-fabricação dentro de uma fábrica, igual você colocou, dentro de um galpão, né? A pré-montagem é o ideal, né? Uhum. Mas claro que tem outras formas de também fazer em loco, assim, mesmo sendo dentro do sistema. A especialidade nossa é o steel frame, né? Em aço Sim, galvanizado leve. Então, assim, chega e monta, né, no canteiro. Tudo sim. da forma que vem dentro do mapa de montagem. O steel frame é uma construção seca muito utilizada, principalmente no norte da América, os Estados Unidos, Canadá. Assim, eu fiquei impressionada. Teve uma época que eu morei em Toronto e fui fazer um curso. Eu saí, tinha uma casa sendo derrubada
E assim, uma casa que tinha sido desmontada. Na hora que eu voltei, a estrutura da casa já estava pronta no final do dia. Então eu falei, gente, é muito é muito interessante. A gente já trabalha, já foi procurado, nossa empresa também trabalha com Sim. construção. A gente já foi contratado só para fazer a base, porque aqui em Minas a gente Radiers, tem, Radier. o radier, eu digo que ele está mais localizado em locais mais planos, Sim, né? Agora aqui nessa área aqui de Nova Lima, é a mais gente íngreme, precisa de uma laje sem mesmo, dúvida. né? De algo mais trabalhado, para poder receber essa estrutura. Mas quando você vem para trazer esse light steel frame, você oferece para os seus clientes desde a concepção do projeto ou isso nasce no decorrer do planejamento do projeto? O ideal é que se faça desde o início, né? Uhum, Da intenção de desenvolver um projeto, né? Que seja ele uma residência, seja ele comercial, seja industrial, independente da natureza do uso, o ideal seria desde o início já pensar do zero. Mas tem possibilidades de pegar um projeto já que não foi pensado para o steel frame e adequá-lo. Claro que sofre ajustes e sim. não vem do zero. Então você perde um pouco. Eu gosto de comentar dentro dos meus projetos, o tema central também cabe nessas duas verticais, que é a inteligência e a sustentabilidade. Quando você vem do zero, você consegue ser um projeto, ter um projeto mais inteligente e Uhum, um projeto mais sustentável, porque o reflexo do planejamento, né, prévio, né, tem até o conceito de off-site construction, uhum. né, construção fora do canteiro. Então você faz isso anteriormente e adequando as técnicas, os métodos, os processos que o sistema, ou, né, não somente o steel frame, tem outros. Você pode trabalhá-lo da melhor maneira e potencializá-lo para realmente ser efetivamente inteligente e sustentável, gerando menos resíduo, otimizando os recursos, todos os recursos disponíveis do sistema que seja, né? No caso, eu sempre coloco o steel frame. Sim, Mas tem mas outros, tem o wood frame, né? eu vejo que aqui, pelo menos aqui em Minas, a gente tem uma resistência muito grande por parte não, não digo todas as pessoas, mas nós vimos que o povo mineiro tem uma certa resistência em relação ao steel frame. Você atua somente em Minas ou atua no país inteiro? Já tivemos, né, clientes fora do estado, né? Ultimamente tem poucos, algumas pessoas buscando fazer alguns orçamentos, mas ainda essa questão cultural ainda é algo que precisa disruptar, né? É algo que ainda a cultura quebrar um paradigma, né? Uhum, A gente fala em termos de paradigma cultural porque o pessoal vê uma parede mais robusta ou uma parede mais fina, às vezes oca, não necessariamente que ela vai passar som ou vai passar, sim. porque isso também depende do planejamento, do projeto, porque se tem um isolamento térmico acústico, já avançando um pouco, já tem um isolamento térmico acústico naquela parede, ela vai exercer o papel de isolamento adequadamente. Alguns executam de forma errada ou projetam errado e esse isolamento do ambiente não ocorre. Então, tem esses problemas que vão ocorrendo e também vão denegrindo a imagem É, do sistema. É um sistema que está pulverizado no mundo todo, nos principais países, não somente nos Estados Unidos, igual comentou, no norte, né? Canadá, Canadá. mas Europa, Japão, os principais países de grande tecnologia, né? Eles são utilizados massivamente. Então, É. assim, no Brasil, a questão ainda não avançou. É justamente isso que a gente quer fazer. Trazer a cultura de uma maneira estruturada pela educação, né, trazendo parceiros, e assim a gente conseguir avançar da maneira correta. Nada com Uhum. jeitinho brasileiro. A gente tem muito essa questão, né? E eu vejo, assim, que a gente
Eu frequento várias feiras no mundo, na Alemanha. Esse ano passado eu fui na Feira de Arquitetura e Construção de Milão. E a gente vê assim coisas que são tão simples para que eles façam e a gente tem muita dificuldade em executar aqui no Brasil. Você atribui isso à questão cultural, à falta de mão de obra ou à falta da indústria mesmo? Eu já tive algumas interfaces para conhecer de profundo o assunto. Então, assim, a gente fala disso até antes um pouco, quando eu estava fazendo arquitetura. Fiz meu mestrado em construção metálica, não pela UFOP. Avançamos aí, buscamos parcerias, modelos para a gente poder executar. Então, assim, não é simplesmente pontual essa questão. Cada hora um joga a bola para o outro, como um ping-pong, como se um fosse teria que resolver o problema do outro. A gente vê que essa questão tem que ser resolvida de uma maneira conjunta, não simplesmente através de um software, né, que veio junto na época do Temer, né, no governo Temer, que foi aprovado para utilizar, por exemplo, a plataforma BIM. Eles acharam que a plataforma BIM poderia ser o catalisador de uma construção mais sustentável, mais inteligente, mas não foi. Tem que ser através das pessoas. Tudo começa através das pessoas. Essa é a mesma ideia que nós temos. Então, unir indústria, unir setor civil, né, sindicato, por exemplo, aqui em Minas, a gente tem um contato com o Sinduscom, né, parceiro. A gente já, inclusive, fez cursos conjuntos. Então, a gente construir essa comunidade para a gente trazer essa plataforma de maneira para realmente quebrar esse paradigma, chegar a quem tem que ser chegado, né? Sim, sim. O construtor, o incorporador e, de certa forma, né, ao final, o usuário, o proprietário. Eu vejo que aqui no Brasil nós temos uma grande dificuldade que é a seguinte: geralmente, eu estou falando assim de 90%, talvez até mais do que isso. O engenheiro executor não calcula e o calculista não executa. O arquiteto geralmente ele só faz o projeto, né? Então, existe, eu acho que essa foi até uma ideia dessa. Eu vi que você tem um negócio bem bacana que para falar desse Sim, edifício inteligente, que eu ótimo. vejo que é a falta de uma conexão e uma comunicação, essa transferência de responsabilidades, Sim, né? Porque se todos fizessem uma mesma língua, sim. falassem, né? Falassem a mesma língua e tivessem o mesmo objetivo, talvez os projetos andariam mais rápidos e seriam projetos mais eficientes, né? Sem dúvida. Eu coaduno com essa ideia, é dessa maneira que a gente pensa. Então, vendo essas problemáticas, vivenciando essas problemáticas no dia a dia, essas dores, igual é comentado hoje na área tecnológica, né? A gente começou, dentro do nosso escritório, a Arquibras, a gente começou a desenhar um modelo que a gente achava de uma maneira mais adequada. Não somente para implantar e ir no movimento da construção industrializada de uma maneira realmente efetiva, sem patinadas, né, sem ficar patinando no mesmo lugar. Claro que, deixando claro que existem cases de indústria, principalmente no Sul, em São Paulo, de construtoras que constroem da melhor maneira, são Uhum, excepcionais, não sim, tirando o o mérito, mérito né? deles, são consultoras maravilhosas, assim, acompanho, sempre fazendo um benchmark de longe, às vezes converso um com o outro, porque a gente sempre está em contato com Sim. desenvolvimento de tecnologias, mas voltando, a gente vê que precisa de juntar todos esses players, né, sentar todos eles e vir de cima para baixo. Uhum, Então, o nosso modelo, a gente pensou o macro para o micro, uhum. mas sempre fazendo exercício do micro para o macro, do macro para o micro, para a gente permear e trazer a melhor solução. E a gente tem dentro do nosso escritório não somente o modelo voltado para a construção civil industrializada, mas também para a mobilidade sustentável, que a gente aproveitou dessa estrutura que a gente desenvolveu ao longo de mais de 10 anos,
foram mais de 30 mil horas trabalhadas. A gente aproveitou dessa estrutura que ela ficou de uma maneira com coringa, como se fosse um coringa, e a gente conseguiu aproveitar também para a mobilidade sustentável. É muito interessante, eu pelo menos assim, a gente pega, sem dar nome aos bois, mas a gente está cansado de pegar projeto onde foi usado somente a arte. A arquitetura é uma arte, mas ela deve ser uma arte com responsabilidade. Sim. Porque o artista, você pode desenhar um vão lá de 25 metros sem nenhum pilar, e no desenho ele vai ficar bonito. Mas faz isso muito bem, né? Faz isso muito bem, mas acontece que na física, se você não tiver essa estrutura, se não pensar exatamente disso, como é que eu vou fazer para que isso aconteça, fica muito difícil. Sim. E às vezes fica fora do contexto, do contexto econômico. Inexequível. Então, o que acontece? A gente pega esses projetos e o que mais tem são pessoas que não pensam de cima para baixo, não pensam em como vai funcionar aquele projeto inteiro. E vocês, pelo que eu entendi, vocês pegam um projeto e já imaginam, já veem ele funcionando. Como se fosse feito de trás para frente. De trás para frente. Porque aí a gente vai vendo os gargalos, né? Ao longo dos anos de tanta gestão de projetos pequenos a grandes, de simples a complexos, de várias disciplinas, a gente sempre acha uma forma de fazer isso e que gera realmente o resultado que a gente queira, né? Então, trazendo essa experiência, essa expertise em gestão de projetos, né, a gente faz essa gestão, modéstia à parte, de uma maneira bem, e não só, por exemplo, para arquitetura, não somente para engenharia, não somente para mobilidade, mas a gente avança também na educação, né, com modelos de metodologia de educação própria nossa. Então, assim, a gente tem um modelo de ensinar, de trazer um evento, um workshop, como fazer, mas sempre tendo a preocupação de ter uma linha tênue, de não entrar muito no comercial, às vezes, para não ficar uma coisa maçante para o aluno. E aí a gente faz as interfaces de uma maneira imperceptível, que o player, o parceiro, entra patrocinando, mas ele, ao mesmo tempo, ativa a marca dele, mostra como que faz a interface de compra. Isso é importantíssimo. Um método didático. Didático, né? Mesmo. E a gente tem modelos, né? Assim, não somente para essas áreas nossas dentro da Arquibras, como também, por exemplo, a gente tem, já avançando mais também, para a gente fazer esse fechamento do digital, que é importante. Sim. Né? A gente precisa, então, a gente viu a necessidade de avançarmos para o desenvolvimento de software. Então, a gente tem alguns cases já iniciais de desenvolvimento gráfico, o UX, né? Interface gráfica do usuário, interface gráfica de experiência do usuário, para a gente poder fazer o edifício realmente, não só a tecnologia para construí-lo, mas da forma, vamos falar assim, eu até brinco do analógico, a estrutura dele, os ambientes, mas embarcar tecnologias eletrônicas e digitais nele, que é para a gente trazer realmente o edifício inteligente, na cidade inteligente, e a gente interagir essa rede, né, do usuário, da pessoa, da comunidade, junto com também embarcado no veículo. Então, tudo está interligado hoje, né? Eu vi também que você é vice-presidente da ANVI, né? Associação Mineira de Mobilidade e Veículos Elétricos. Isso. Pois é, eu achei super bacana isso, porque cada dia que passa eu vejo mais carros elétricos na rua, né? Eu vejo que está se popularizando muito. E faz parte do ser humano, faz parte da educação isso tudo, né? Sim. Faz parte do edifício ecológico, edifício sustentável, dessa tecnologia. Agora, qual é já que a gente entrou nesse assunto de tecnologia, como que você vê isso, já que é de cima para baixo, como é que isso funcionaria? Na abordagem da mobilidade? Sim. Então, a ANVI, a gente fundou com um grupo, seleto grupo,
de profissionais que principalmente veio da área da indústria automotiva. Uhum. Então, assim, foram os primeiros que desenvolveram os veículos elétricos no Brasil, com tecnologia brasileira, porque hoje, já há algum tempo, né? Hoje a gente tem a certeza maior. A gente tem a tecnologia, eu falo a gente no sentido da nossa indústria brasileira. Uhum. Ela já tem a tecnologia para fabricar um veículo do zero aqui, de ponta a ponta. Que legal. Então, esse seleto grupo, eu digo porque eu sou da arquitetura, do urbanismo, da gestão, né, do conhecimento macro, desse desenvolvimento macro de visão holística. Então, eu tomei frente, mas as especificidades que a gente vê que são importantíssimas, né, são fundamentais para o desenvolvimento dessa associação, veio através de profissionais que sabem o que é o veículo elétrico, como que ele funciona, as baterias, o motor elétrico, como que é a recarga disso, como que é que estrutura a infraestrutura dos eletropostos, né? Como que se faz um planejamento, porque o pessoal fala, porque o veículo a combustão não ficava, não, ficava na rua também. Se o pessoal não lembrar, tinha viagens que a gente fazia, pelo menos eu lembro, que às vezes passavam quilômetros e a gente não tinha um posto, porque o posto tinha um custo naquela época. Uhum. E isso da mesma maneira, para ser implantado um eletroposto, ter uma infraestrutura de recarga elétrica, né, que consiga alimentar, naquela época era combustível. Mas existia um custo naquela época que hoje também tem um custo. Está barateando. A tecnologia do veículo está barateando, de tudo, né, da cadeia. Uhum. Quando se lança uma ideia nova, nem sempre o projeto está totalmente resolvido. Né? Depende da gente, né, do grupo, das pessoas, da comunidade para trazer soluções. E é justamente isso. Para o veículo elétrico, está no processo também de, ao invés de construir postos de combustível, né, gasolina ou etanol, vai construir o posto elétrico, né? Elétrico, Eletrificado. que é o que eu ia dizer, que talvez assim, se eu fosse ter um carro elétrico, seria para poder rodar aqui dentro, porque eu vejo que para autonomia de viagens, eu ficaria talvez com medo dele me deixar na mão, justamente por falta Sim, dessa essa infraestrutura, né? infraestrutura de baterias, Recarga. né, de recarga. E também eu vejo, cada dia que passa, até os estacionamentos de supermercados já estão lá com Sim, vagas já para poder recarregar o automóvel. Então, eu acho que isso é igual a internet. Quando a gente assustou, o negócio hoje está tudo por tecnologia. Eu achei super interessante no briefing que você me mandou, que você fala lá do Figital, sim, que na pandemia, na minha opinião, na pandemia, em 2020, como nós mudamos muito os nossos hábitos, né? Então eu vi que muitas pessoas, às vezes, vão às lojas para poder ver a mercadoria, mas elas preferem comprar pelo site, pela facilidade que vão receber e para não ter que ficar em filas, sim. né? Muitas delas até nem vão mais às lojas, né? E eu achei isso super interessante quando você trouxe isso para o mercado da construção, mercado construtivo. É. Por que a gente pensa? A gente sempre pensa um pouco à frente, não somente para a gente trazer essa facilidade e serviços, né? Pensar o edifício como um as a service, né? Como Uhum. um serviço a ser apresentado, mas trazer o que tem de melhor no mundo, na tendência do mundo, para a gente. Né? Por que não? As tecnologias, todas elas estão disponíveis aí. Basta a gente buscar parceiros. Por exemplo, a gente é parceiro, né, do Senai 4.0, aqui a sede fica em Contagem, desculpa. Uhum. Eles são, claro que eles iniciaram para fazer a indústria 4.0 voltado para a própria indústria. Uhum. Mas isso aí, assim, faltam parceiros com essa proposta de trazer isso para os usuários de vários setores e áreas. Então a gente busca esses contatos para quem possam ser parceiros nossos para melhor executar. Então, para a gente trazer sensores, hardwares, né? Implantar e a gente ter essa inteligência, essa facilidade, segurança, privacidade, que é fundamental, né?
para aumentar cada vez mais os usuários. No meio da pandemia, foi chamado de economia de baixo contato. Né? O digital é basicamente a fusão do físico, a Com palavra, digital, né? Com o digital. Então, fundindo isso, é como se a gente tivesse o digital, no caso, o virtual, o online, o remoto, e do outro lado a gente tivesse o físico, o presencial, né, de uma maneira casada. Quem não puder, por exemplo, ir num evento, por que não o evento acontecer de uma maneira presencial e à distância? Sim. Né? Então, entra lá na plataforma, ou tem alguns números restritos de forma inteligente para caber em determinado espaço, que às vezes tem um número restrito de locais, né, de assentos. Por que não fazer isso e trazer essa comodidade, uma escalabilidade, né, uma participação maior naquele determinado assunto? A gente pensa sempre naquela pessoa que vai lá para ter aquela experiência. Às vezes ela não vai conseguir fazer no físico. Sim. E aí a gente vai acontecer no virtual. É uma forma também de pegar todos aqueles envolvidos ali, né? Todas as pessoas interessadas ali. Se estão Sim. poucos recursos, independente se sejam financeiros ou de mobilidade mesmo, de ir até o local, mas que não fique de fora. Eu acho isso super interessante e, assim, isso está acontecendo numa velocidade muito grande. Democratiza, né? Democratiza, exatamente. E quando eu vi em relação ao Web3, né? Sim. Para quem não sabe, eu sei muito pouco, mas Sim. eu vou arriscar aqui. Por favor. De 91 a 2004, a gente tinha o Web 1, né? Que o Web 1 era aquelas páginas que a gente não interagia. Né? O Web 2 já é com essa interação que a gente tem, que a gente pode curtir, que troca dados, que fica, as informações ficam ali, né? E quando a gente pesquisa algo, no instantinho a gente já tem um monte de ofertas chegando para a gente, né? Sim. E eu gosto do Web3, eu acho que ela é a plataforma usada nas criptomoedas, né? Criptomoedas, criptoativos. Que fica num banco de dados, em vários bancos de dados, assim, descentralizados com uma maior segurança. Então, para hackear isso, então, para poder vender seus dados, deve ser... Não consegue, porque é baseado em blockchain, né? Blockchain é uma rede distribuída, é uma cadeia em blocos, que vários, vamos falar assim, quando alguém vem para homologar aquela informação, ela é distribuída, várias chaves, e então para você quebrar aquela criptografia, você tem que ter, eles falam que tem que ter mais de 51%, então é difícil, porque ninguém sabe quem é, e está distribuído no mundo. Então é difícil de alguém intervir e modificar aquela informação. E ela está dentro de uma cadeia de segurança privada, mas ela é transparente ao mesmo tempo. Então, assim, esses conceitos, essas tecnologias, eu não digo eu, mas a gente busca, assim, não digo eu para executar, mas a gente busca entender da melhor maneira de como fazer esse desenvolvimento desse software, porque tudo é baseado num software pautado em cadeia de blocos, ou blockchain, e aí você conseguir fazer essa criptografia das informações. Você pode aplicar de diversas maneiras, não somente para moedas digitais, né, moedas eletrônicas, para criptoativos, né, pode ser... Antigamente o pessoal falava muito de NFT, aí o pessoal acha que blockchain é só NFT. Não, tem uma série de novos produtos vindo através de tokenização, inclusive de ativos físicos, convencionais, que estão sendo trazidos para o digital. Para fazer o quê? Aumentar a possibilidade de venda, de exposição, e assim conseguir fazer uma operação, uma transação segura. É muito seguro, e eu estava vendo até um exemplo de quem gosta de fazer, igual agora em relação a o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Fica aí a nossa solidariedade. Sem dúvida.
Mas vamos fazer uma vaquinha. Muito triste. Nesse momento, a gente está vendo muitas pessoas com boa índole querendo fazer realmente o bem, mas a gente sabe que existem muitas pessoas também aproveitando da situação, Muitos. né, mandando Pix para poder ajudar. Então, nessa parte aí do blockchain, Blockchain. blockchain, ele tem, quando você, vamos supor que eu fiz uma vaquinha lá. Então, ele é democrático. Sim, A vaquinha está lá para arrecadar o dinheiro, para o dinheiro chegar às vítimas. sim, Ok. Esse processo ele vai ser monitorado por esse conselho lá, sim. né? E vai ser finalizado quando essa vaquinha de X for concluída. Sabe como que funciona? Um dos principais conceitos por exemplo, se fosse considerar uma plataforma, seria de crowdfunding Uhum. de forma descentralizada. O que é isso, de certa forma, como acontece na realidade? Não tem um intermediário. É como se você conectasse o favorecido ao grupo de pessoas que estão a favorecer. Uhum. Então não tem um intermediário. Você consegue, por exemplo, cadastrar uma. Isso eu estou falando de uma maneira de vários tipos de transação. Eu Sim. estou colocando num caso específico, como se fosse para levantamento de recursos para esse caso específico. Mas você pode utilizar de diversas maneiras sem ter um intermediário. Sim. Então você conecta, por exemplo, eu quero comprar esse celular, mas eu conecto o comprador diretamente com o vendedor sem ter ninguém no meio. Uhum. O blockchain ela consegue fazer essa transação de uma maneira que traz segurança para a efetivação dessa transação. Inclusive em grandes negócios, vamos supor, na construção de edifícios inteligentes, Sim, né? sim, Desses projetos mais arrojados, porque o que a gente, nosso maior medo como construção, assim como cliente, é de não conseguir finalizar aquele projeto, né? Eu sim. acho que isso passa na cabeça de todo mundo, desde consultor ao investidor, ao cliente final. Então, quando você tem essa opção desse software com garantias, você já é um plus, né? Já é Sim. olha para você ver, um negócio que não tem nada a ver, entre aspas, que é a tecnologia, a gente está colocando aqui no mundo da construção. Sem dúvida, porque o que acontece? Das plataformas que tem disponíveis, né, vamos falar as virtual machines, as Uhum. máquinas virtuais, né, tem alguns protocolos que já, ela por si só, ela já traz uma segurança já em grande profundidade. Uhum. Então, assim, o que a gente fala muito hoje, né, que todos buscam, acredito, é de poder ter a liberdade, né, a independência, de ter seus dados privados, suas informações restritas a você. E dentro do que a gente vê na Web 2, para a Web 3, a diferença é basicamente isso. Essa informação ela fica restrita ao usuário, aquela pessoa individual. Uhum. Ela não é vazada, né? A Web 2, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui. Se você deixa os seus dispositivos de uma maneira por exemplo, o celular, que ele continua captando, um aplicativo continua captando seu áudio. De repente, quando você entra numa plataforma de um advertising, né, de uma propaganda, vai aparecer que Exatamente. aquela informação que você estava falando aqui de Sim. forma restrita com o seu familiar, que você não queria que estava vazando. Então, quando você tem baseado numa tecnologia de blockchain ou de smart contract, não é um Web3, isso fica criptografado. E aí fica restrito, não somente de manipular essas informações, alterá-las, mas também de pegar dados sensíveis, inclusive Uhum. sensíveis, né? Porque a Sim. gente fala no dia a dia de tudo, Não, né? o meu telefone de vez em quando ele tá lá longe, a Siri fala comigo. Ah, ô Giovana, eu achei tal coisa. Eu falo assim, nossa, gente, tem um poltergeist aqui em casa. Mas não, tá tudo a gente está sendo monitorado o tempo inteiro através da inteligência artificial. E nada mais justo, né, da gente ter um ambiente onde a gente convive, vive,
faz nossas atividades diárias, trabalha, que seja, faz tudo, né? Que a gente vive dentro de um espaço, de um ambiente para nos resguardar das intempéries, né? Que seja comercial, industrial, residencial, às vezes na maioria do tempo. E aí a gente ter esse ambiente, vamos falar assim, blindado. Sim, que é o seu edifício inteligente, Inteligente. né? Que aí você coloca lá o acesso, as pessoas vão ter interação, vão ter mobilidade, vão ter privacidade, Sim. né? Tudo dentro e além de tudo vão ter sustentabilidade. É Sim. a questão de sustentável, né? Você pode até falar mais desse prédio aí, porque eu já Vamos me vi. falar, ué. Então, assim, igual a Giovana falou, a gente desenvolveu um modelo de um edifício inteligente, avançado, Phygital, nesse conceito, né, que a gente abordou anteriormente. Avançado no sentido mais da questão da Web3, do blockchain, do uso da blockchain. Claro que a gente pauta também em outros desenvolvimentos, né, que avançam do blockchain para Web3, né, IoT. Então a gente tem um sistema voltado para justamente a gente resguardar essas informações, esses dados primeiro, né? Que, né, quando você arranja esses dados de uma maneira mais apropriada, né, se transforma realmente numa informação. E essa informação serve para te vender alguma coisa ou te reportar algum caminho, alguma coisa, para te induzir. Geralmente hoje, esse Big Brother que a gente vive, né, Sim. a intenção nossa é a gente poder escolher, né, e não simplesmente ser imposto e ninguém saber do que realmente está acontecendo. Então, nossa proposta é trazer isso de uma maneira democrática. Nesse modelo, a gente executar não somente uma plataforma digital que venha estruturando esse edifício, mas também um modelo de edifício que vem dentro dessas duas verticais que a gente sempre aborda, que é a parte de inteligência e de sustentabilidade. Porque aí a gente traz um ambiental, né, um habitat mais natural, mais gostoso de se viver. O ser humano realmente vivendo o ápice das suas habilidades, dos seus dons, do que realmente a gente tem de melhor frente às máquinas, os desenvolvimentos da inteligência artificial. Então a gente tem que repensar, porque a inteligência artificial vai vir aqui para mostrar uma velocidade de processamento maior, vai ser muito melhor em dados, em questões automáticas, né? Automatizadas. E então a gente tem que voltar na nossa essência como ser humano, e a gente já está se colocando num passo posterior, antevendo essa ruptura antes de acontecer algo que seja depreciativo para nós, para nossa comunidade, para o nosso viver. Né? Que já é, né? De certa forma, você tem que ter muito cuidado hoje com as redes. Sim. A gente, meu marido agora, ele fala que são redes comerciais e não Sim. redes sociais, porque tudo existe um comércio atrás, Sem dúvida. né? Muito comercial. É claro, se te der limão, você vai fazer uma limonada e a gente acaba usando isso a nosso favor. Mas, por outro lado, tem essa questão. Você perde e pode perder muito mais, né? Que é perder esse lado humano, perder esse lado. Hoje é incrível, mas você chega às vezes no restaurante e tem um casal, cada um com seu celular, assim, ó. E assim, as pessoas não se falam mais. Se conectar. Já não se conectam mais como humanos, né? Giovana, isso, assim, você comentou da pandemia, vamos falar assim, essa abordagem toda porque tudo parte de uma filosofia de vida. Sim. Ela veio me acompanhando ao longo da nossa vida, geralmente a nossa vida, não é simplesmente essa parte de sustentabilidade. Esses dias, estava resgatando os documentos, vi que na quinta série eu ganhei um prêmio na escola, porque eu já vislumbrava tecnologias de sustentabilidade para geração de energia, para menos impacto, para recursos naturais mais bem utilizados, de forma mais consciente. Então, assim, da mesma forma, acho que a gente tem que fazer uma reflexão nossa de
de que realmente a gente gosta e aplicar esse propósito da nossa vida no desenvolvimento, né, das nossas atividades no dia a dia. Da parte de inteligência, ganhei também já alguns prêmios assim de startup, mas nunca busquei. Na verdade, eu fui para simplesmente testar, mais para testar e ver se a gente está no caminho certo. Mas a pandemia ela veio como um momento um divisor de águas. Eu já estava num ponto de introspecção, de buscar novos desafios dentro da Arquibras, não como profissional, como indivíduo. E eu criei uma cultura alinhada com o que hoje o mundo quer, a gente vislumbra e tentar a gente adequar isso no ambiente construído. O ambiente construído nesse modelo, igual eu comentei, né? Não simplesmente um analógico, a gente conecta. Né? A conexão, porque veio a pandemia, as pessoas ficaram longe, algumas não aguentaram ficar na solidão e não estão aqui mais para contar a história. E aí, assim, vendo essas questões, né, bem horizontais, humanas, a gente tentou alinhar isso dentro do edifício. E assim a gente conseguir trazer essa solução humana de uma interação pelo físico no digital. Então a gente consegue fazer essa maneira, assim, a proposta do conceito a gente vê como que a gente consegue resolver de uma maneira, igual eu comentei lá no início lá sobre a possibilidade de um evento presencial que algumas pessoas não podem participar, às vezes pelo presencial custar e o digital está aberto. Tá aberto. Né? Então, assim, a gente pode trazer vários formatos flexíveis, híbridos, né? Para a gente poder participar, trazer esse contato, enriquecer essa comunidade. Sim. Eu acho de suma importância e eu vejo que são poucas as pessoas que fazem esse alinhamento entre os elos da corrente. Sim. Né? Porque eu acho que até é uma questão filosófica, uma Sem questão dúvida. humana, né? Às vezes a gente setoriza o ser humano, né? O ser humano físico, não, o ser humano profissional do ser humano, o ser humano ser que vive lá, que é pai, que é mãe. Então, assim, na verdade, nós somos um conjunto de tudo, né? Sem E dúvida. tudo faz parte de tudo. Né? Somos elos, todos nós somos parte. Então, por que não unir esses elos e fazer? É um conceito bem filosófico. Eu achei super interessante. Eu ia até te perguntar, eu não ia não, né? Eu vou. Por favor. Primeiro eu vou falar que na minha época, gente, quando eu lembro que na minha época eu sou da internet de escada, daquela que tinha um modem, fazia assim, Demorava para entrar, demorava, página estática. parava, e aí eu não imaginava, e assim, não tem tanto tempo assim, gente. Não. Mas é sério, não tem tanto tempo assim. E hoje, quando eu vejo assim, nossa, gente, tá tudo. Não tinha smartphone. Até pouco tempo atrás, eu lembro que era de BlackBerry, Sim. era um modelo chiquérrimo, Chiquérrimo. né? A gente tinha. Hoje, se você tirar um telefone de botãozinho, assim, nossa, nem meu avô. Mas. Eu até perdi aqui, que eu ia perguntar. Pode continuar aí. Mas então essa filosofia de vida, né? A gente tenta permear, busca, né? Porque às vezes a gente tem os desafios, né? A gente busca permear nas nossas atividades, na nossa profissão, né? Como indivíduo, como cidadão, como profissional, né? Sim. Então, assim, no meio da pandemia, eu vi que a gente poderia trazer algo mais humano, mais de liberdade, mais de uma relação mais calorosa, mesmo com a contradição que existe, né, do digital, mas se a gente não consegue ter um contato em razão de um problema específico, de uma doença, eu acho que isso aí mitifica esse impacto da distância,
né? Então, assim, entre ficar distante e ter um espaço para você conectar, trocar informações e ver a outra pessoa do outro lado, seja numa voz, seja num visual, né? Hoje a gente tem até avanços mais aprofundados. Eu já vi tecnologia japonesa que você consegue imprimir elementos, você pode sentir determinados cheiros. Então, eles estão evoluindo nessa questão de imprimir cheiros, imprimir elementos físicos, né? Da impressão 3D, a prototipagem rápida, mas tem um outro nome dessa impressora. Tipo uma deposição de material. Então, assim, a tecnologia está avançando, igual você falou. Grande parte dessas tecnologias cada vez estão ficando mais baratas, mais acessíveis. Então, tudo que a gente falou desde o início, cada vez vai ficar mais democrático. Mas nossa intenção, nosso propósito diante de tudo isso que a gente vê é justamente colocar esse tipo de tecnologia a favor do ser humano, uni-lo com o melhor que ele mesmo desenvolveu. Sim. Né? As tecnologias não é uma tecnologia puramente desumana, porque quem criou fomos nós. Exatamente. É uma criação, é buscar o que aquilo tem de melhor Sim. e fazer um bom uso dela. Associá-la para a gente potencializar a gente. Eu, em 2015 ou 2016, salvo engano, nós estivemos na China e eu fiquei impressionada num supermercado que a gente entrou que uma moça pagou a conta com Face ID. Né? Ela só mostrou o rosto lá e saiu a notinha e eu fiquei sem entender isso assim. Agora que a gente está falando nisso aqui, mas já tem quase, eu acho que tem 7 anos atrás. E eu fico vendo, gente, como é que evolui. E a gente, eu vou falar a gente, não, eu, no meu caso, que já sou tia, né? Já passei dos 40, já tenho acompanhado mais talvez que a maioria, mas ainda assim é muito difícil para a gente acompanhar essa evolução digital e fazer o bom uso dela. Porque quando a gente abre uma rede de TikTok, uma rede social, uma rede comercial, que você pega lá, tem um monte de futilidade, mas você também tem muitas informações boas nisso. Seria isso, na verdade, a proposta dessa inteligência toda embarcada na construção, na arquitetura, seria para um bem comum e uma questão de sobrevivência não, uma vida melhor. Sim, o bem-estar e a longevidade. A gente aborda muito sobre a qualidade de vida, né, com bem-estar. E a longevidade, a gente não aborda só esse nome, porque a gente, né, essa palavra, aliás, a gente não aborda só a longevidade individual da pessoa, porque, igual você comentou, a gente não desvinculou do dinheiro. Não. Né? A gente vive do comércio, de algo que vende, que, né, seja serviço, produto, soluções. Então, a gente depende ainda, né? Então, fazendo algo de uma maneira consciente, comprando consciente, vendendo consciente, a informação realmente chegando de uma maneira sem fake news, né? Porque essa guerra da desinformação atual, que a gente viu, inclusive, no meio da pandemia, agora a gente está vendo vários pontos sendo revistos, né? Se perderam muitas vidas. No final das contas, a gente tem que analisar pelo lado humano. Né? A gente perdeu vidas. Né? A gente não deixou de ganhar mais dinheiro, não. A gente perdeu vidas. A gente tem que se importar mais pelo humano, porque esse conjunto, esse grande oceano diverso, de mentalidade, né? de formas de ver o mundo, de competências, habilidades, de habilidades, é que a gente tem que botar à prova. A gente não tem que dizer quem que se é a X ou YZ, se é lá de fora do mundo ou de volta. Independente desse indivíduo, desse ser humano. A gente tem que trazer o melhor e dar o mais de qualidade que a gente possa dar para ele. Então, dentro do que a gente vem desenvolvendo, a gente sempre alinha isso. Buscar a melhor maneira da gente entregar a vida. Basicamente isso.
uma forma mais horizontal e direta do ser humano para o próprio ser humano. É muito interessante essa abordagem e eu queria saber se já existe Sim. aqui no Brasil, que não seja protótipo, algo que se aproxime mais dessa realidade. Tem projetos isolados, né? Hum, Porque, igual a gente comentou de diversas tecnologias aqui, em grande parte, aliás, todas, né, estão em fase de desenvolvimento, né? Porque existe essa interação do novo consumidor, né, dessa nova internet, uhum, dos espaços, da nova forma de consumir isso. Então, tudo está em fase de desenvolvimento. Por exemplo, na área de blockchain, estão tokenizando atualmente, por exemplo, criando papéis que são ativos, que valem, uhum, transformando eles em ativos digitais para poder comercializar. É algo isolado, né? Então, assim, estão testando, estão fazendo diversos testes, mas não tem te respondendo. Não tem isso de forma conjunta. Por isso que a gente pensou de uma maneira esse edifício inteligente, iniciando pelo próprio aplicativo, em dois módulos básicos, da forma que a gente construiu nossa metodologia, que a gente já tem isso testado, que a gente vê como algo positivo que possa girar, construir essa relação com parceiros de complementariedade de soluções, né, que sejam os seus produtos. E aí a gente construiu uma comunidade, um clube de soluções e valores, e aí a gente conseguir crescer, trazer isso em conteúdos, uhum. literatura, mídias sociais, canal digital, e aí a gente conseguir ir avançando conforme, e depois, num segundo momento, né, depois que esse digital acontecer pelo aplicativo, a gente fazer o edifício, né, um espaço de engajamento, de encontro, Uhum. de gente discutir e aplicar as tecnologias lá para a gente mostrar como se fosse um showroom. Muito interessante. E é engraçado que a gente quase não vê na área construtiva, na área da arquitetura, alguém que saia da caixa e pense assim tão amplamente como você está abordando. Eu imagino que aqui você o seu escritório aqui, né? O Sim, seu escritório de Belo arquitetura em Horizonte. Belo Horizonte, eu imagino que seja um diferencial muito grande. É um diferencial que ainda poucos conhecem disso. A gente está Mas antecedendo. agora vocês vão conhecer, porque está no meu canal. Sem dúvida, é um canal super querido. Ai, obrigada. Muitas pessoas aí já, né, mesmo antes de conhecê-la, já havia falado, né, noticiado. E com certeza, dentro do que vem desenvolvendo desse bom trabalho, dos conteúdos aí, a tendência é só rampar mesmo. Tomara, tomara. Mas eu fico muito feliz de saber que as pessoas estão tendo mais ideias, estão pensando no coletivo e estão buscando soluções assim. Então, assim, eu acho que isso merece um destaque maior, porque, como eu disse, aqui a gente fala de feira, a gente fala de casa-cor. Sim, Em projeto de arquitetura, a gente fala de casa-cor, estética, é de estética, né? A gente não tem. basicamente, né? E quando a gente fala de arquitetura, de construção civil, a gente fala de material pesado, Sim, né? Então é material, é porta, janela, é quanto muito um acabamento, um metal que é mais bonito, mas sim. assim, é uma coisa, não tem uma unificação que planeje isso, como você mesmo disse, do início, de cima para baixo. Eu acho isso muito interessante e totalmente diferente. E acredito que você deve ter vários parceiros já querendo entrar nessa. A gente tem parceiros de apoiamento e estamos em busca de um primeiro parceiro de patrocínio para a gente, né? A gente busca um parceiro que tenha não a questão nossa não é simplesmente dinheiro, é algo que venha contribuir na expertise Uhum, e que
de forma simbólica, a gente tem um caminho de um valor simbólico da gente iniciar esse desenvolvimento para a gente trazer essa solução viável. Hoje a gente tem essa solução da plataforma, né, desse app web, ou DApp web, né? Porque é um aplicativo web descentralizado. A gente tem ele hoje, uma POC, a gente já desenvolveu na plataforma Figma. A gente tem os gráficos de interação, a gente não tem engenharia de software por trás. Então a gente está buscando um parceiro para a gente fazer um MVP. E assim a gente realizar. E o que é um MVP? Minimum Value Product. É um ok. produto viável, mínimo, para a gente poder escalar isso. Dentro do que a gente já tem, na sua visão, das interfaces que a gente fez, a gente tem também um ativo comercial grande de possíveis parceiros que podem entrar depois, num segundo momento, ou terceiro, e a gente estruturar esse clube. Sabe? A gente já tem até isso avançado, estudado. Mas igual a gente fala, a gente sempre tem o desafio de ter o primeiro. Estamos com umas primeiras empresas aí, que a gente finalizou isso. Estamos fazendo essas apresentações e em busca de fechar esse primeiro contrato de parceria. Eu fico imaginando, porque para a gente, quando tem um projeto, é praticamente um filho, né? Sem dúvida. É um filho e, assim, a gente fica doido para que ele saia da gestação, saia do período de incubadora, né? Sim. Que passa a ser físico. E eu imagino, assim, que vai ser muito fácil arrumar esses parceiros, porque, assim, é interessantíssimo o seu conteúdo. Muito mesmo. E, assim, Obrigado. são muitos anos também Muitos anos. É de muita dedicação, dedicação. né? No meio da pandemia, a gente trabalhou muito. Aproveitamos os momentos, às vezes, de ócio, né? Que, às vezes, né, não tinha tanto serviço igual antes a gente tinha, né? E até a questão de posicionamento também, a gente restringiu determinados tipos de projetos justamente para a gente buscar, porque a gente acredita nesse novo futuro, nesse novo modelo. Então, assim, voltando e repetindo, mesmo que a gente tenha uma abordagem ampla, bem ampla, né? Às vezes do entendimento para alguns de forma complexa, a gente está bem sedimentado isso e de uma maneira, num passo a passo, a gente consegue fazer isso em módulos executáveis, entregáveis. Então, a nossa preocupação é colocar aquilo que a gente tem de melhor de filosofia, de desenvolvimento, no papel e realmente efetivar a entrega. Então, a gente tem isso planejado para fazer as entregas conforme o que desenhamos. E quando um cliente procura a sua empresa, a Arquibras, e ele quer fazer um projeto, mas ele não quer, ele quer só um projeto, mas ele não vai investir nisso tudo. Vocês também pegam, Sim, claro. vocês atendem, né? O nosso primeiro momento da Arquibras era arquitetura e urbanismo. Né? Aí depois a gente foi crescendo outras expertises, né, de construção industrializada, né, construindo de uma maneira mais fora da metodologia convencional. Outras, né, áreas, né, de educação que a gente teve, que de certa forma fala desses assuntos todos. Né? Então a gente viu essas lacunas sem, vamos falar assim, para complementar e trazer algo, e a gente foi contribuindo, verticalizando, trazendo soluções, mas a gente continua trabalhando no feijão com arroz, Que é o na que paga as casa, contas na atualmente. loja, na indústria, né, no galpão, que seja para um retrofit de uma fachada, ou num edifício, numa pousada, né, uma escola. A gente tem um diverso portfólio. Ou seja, vocês atendem Sim. todos os clientes que precisam do serviço de Claro, arquitetura, com né? certeza. É independente de ser steel frame. Independente. A gente constrói também. Mas eu gosto do steel frame. É porque o steel frame, assim, a gente comentou no início, é uma forma muito mais inteligente de se fazer. A gente, né, assim, tem uns custos mais reduzidos, otimizados. Você gera muito menos resíduo. Sim. Né, tudo planejado antes, executado sem surpresas. Né? O acabamento
você tem um acabamento muito melhor, que é milimétrico, né? A gente Não, até conversou sobre isso, né? sim, Enquanto na estrutura a gente trabalha com centímetro e metro, no steel frame é milimétrico, mas também se errar 1 milímetro, né? justamente isso. A gente Trabalha, tem que ter um conjunto bem. Por isso que a gente entrou na educação, porque a gente viu essa lacuna mal trabalhada, né? Assim, faltando pessoas no mercado. Então, assim, a gente tem que fazer de ponta a ponta, trazer uma solução do projetista, né? Planejando, do executor, né? Acompanhando toda de ponta a ponta, até a entrega das chaves. Então, assim, se um deles executar e não tiver o conhecimento apropriado da tecnologia, ou o que seja, pode sim ocorrer o que denigre a imagem do sistema, né? Sim, e quando vocês fecham com o cliente o projeto, vocês também fecham, se ele quiser, Tem a execução. acompanhamento, fiscalização. A execução hoje a gente não tem mais, temos parceiros. Sim, mas aí faz o Sim, acompanhamento para que o fazemos. projeto fique dessa forma. Sim, tem que. Nosso objetivo é a excelência e, antes de tudo, a satisfação do cliente, porque um boca a boca, né? Melhor É a melhor propaganda. propaganda que existe. Então, a mais barata, a mais orgânica. Então, a gente, às vezes, quando a gente está construindo a proposta, às vezes o cliente fala, oh, mas o outro está com um valor. Não, mas a gente tem anos de desenvolvimento, né, daquela tecnologia de projeto. Então, a gente traz essa bagagem. Eu aposto com vocês que você vai ver que o resultado é o que a gente falar para você, a gente vai entregar. Não tem disse-me-disse, não tem retrabalhos, gastos extras. Tudo que a gente colocar vai ser aquilo ali na sequência de tempo e custo. É interessante isso, porque nós trabalhamos também com construção, como eu disse para Sim, você, e é o grosso da obra. Eu já te falei, falou eu sempre que faço os benchmarks das ai, empresas, eu entendo, é ótimo. muito bom. Então, o que que acontece? Meu marido, ele desenvolveu é, O sistema de todo o sistema de pré-industrialização, né? pré-industrialização e muitas vezes o cliente fala, por que que você trabalha com laje nervurada? Por que que você trabalha com laje protendida? Justamente para atender as estruturas de alto padrão, que Sim, tem vãos maiores, que são alto desempenho, por ser sim. autoportante, né? Então a gente percebe que quando você tem uma estrutura bem feita, o acabamento fica mais fácil e mais barato. Sem Isso dúvida. vale também para o steel frame, Com né? certeza. Se você tem ali a base, a sua estrutura bem feitinha, eu tenho certeza que o acabamento é mamão com açúcar. Não fica As tão. fases bem executadas, sempre as posteriores vão vir de uma maneira mais azeitada, né? É, Então, assim, se você executa bem a superestrutura, né? A parte de fundação e das principais, né, pilares e vigas, verdade. com certeza as vedações, né, tudo vai encaixar da melhor maneira, o acabamento vai ficar muito melhor, a aplicação de um piso, de um revestimento de parede, né? Todos esses, inclusive o sistema de construção, às vezes as pessoas acham que não conseguem aplicar, né, um revestimento convencional. No sistema construtivo industrializado, a gente consegue aplicar basicamente todas as decorativas, pedras decorativas, tudo, inclusive. Mesmo com Estou peso lembrando aqui, maior, né? Mesmo sim, mesmo com peso maior. Claro que vai exigir uma um estrutura. planejamento e um projeto para aquele tipo de peso de sobrecarga, né? Mas ele vai estar tudo calculado para aquela carga ali de revestimento. E eu vi também lá no seu briefing que vocês fazem os projetos complementares. Sim, Esses projetos, o cálculo da estrutura de steel frame também fica por conta de não. vocês? É Não. assim, é um projeto muito específico, né? A gente tem parceiros, né? A gente trabalha sempre com os melhores fornecedores, os grandes especialistas dessa área. Não que seja caro, são preços acessíveis,
É claro que não é um preço do convencional, porque exige um nível de detalhamento muito maior, né? As pranchas são muito mais detalhadas, tem Detalhados, é muito porque mais tem muito mais informações. peças também, Como né? eu comentei, quando a gente fala de projeto e planejamento, é como se a gente estivesse construindo no papel. Uhum. Né? Então a gente tem muito mais informações prévias do que realmente em canteiro. Na hora que chega no canteiro, ele praticamente já está com praticamente todas as soluções resolvidas, é basicamente montar. Mas, claro que tem fases que, dependendo do cliente, do recurso que o cliente tem, não tem condição de ser um nível de industrialização tão alto. A gente pode adequar conforme o Sim, recurso que o o recurso cliente tenha. financeiro. Isso. Eu vejo que muitos clientes ficam com muito medo de ficarem órfãos durante a construção. Assim, de depois dessa fase não ter um profissional na área, uma equipe na área que faça o restante, mas isso vocês têm essa parceria. Temos parceiros e hoje o mercado, assim, a gente ministrou alguns cursos, algumas edições de cursos, e isso vem naturalmente crescendo, né? Então tem alguns profissionais no mercado bons para auxiliar nessa questão, caso não venha fechar um pacote de ponta a ponta, né? Uhum. Vamos falar assim, a parte de fiscalização, coordenação, projeto, planejamento, mas pode fazer um engenheiramento das estruturas, né, com uma pré-fabricação da estrutura, ou montagem com um outro. A gente vê importante cada um fazer uma etapa, né, uma fase, Uhum. porque e a gente tendo esse conhecimento de mercado, a gente pode falar, ó, a gente não recomenda ou recomenda, mas cabe a você ter a liberdade para fazer, porque tem, né? Essas grandes empresas hoje que eu comentei, né, de São Paulo e Sul, então aumentou muito a qualificação dos profissionais e aumentou outras empresas. Até há pouco tempo me procuraram para buscar um parceiro no Brasil para a gente tropicalizar uma tecnologia nova, um novo tipo de revestimento para Uhum. vedações. Então, assim, a gente tem essas interações, a gente vê como que está o andamento, não só da operacional, da estrutura de planejamento, projeto, execução, e essas pessoas entram e saem dessas empresas, mas também do nível de desenvolvimento, de pesquisa e desenvolvimento. Então a gente fica, eu sou um, fico fascinado eu gosto muito dessa área, eu sou um apaixonado. Mas percebe-se por falar com você, a gente, quando conversa com as pessoas, a gente percebe a paixão pelo trabalho, pelas descobertas, pela vontade de fazer diferente, a gente percebe isso. E eu vi isso em você, não só agora no podcast, mas assim, desde que eu recebi o seu material, eu fiquei super interessada. E eu queria Feliz. que você deixasse os contatos. Sim, Vai ficar descrito vai ficar na descrição do vídeo, certo. mas como que as pessoas podem te achar? Pode ligar, eu vou passar o e-mail e um telefone, né? Os telefones. Então a gente pode me mandar um e-mail para o bernardo@arquibraço.com.br, né? bernardo@arquibraço.com.br ou pelos telefones 31 99791 9791, aliás, é meu pessoal. Ah, Ou quiser mandar um WhatsApp para a gente também no 997970700, a gente vai receber sua mensagem lá com o maior carinho. e redes sociais ou comerciais? Então, a gente iniciou pela proposta mais do desenvolvimento da construção industrializada. A gente tem que ter tinha um portal de que a gente desenvolvia de maneira própria com a gente mesmo. Buscamos alguns patrocinadores, nos cursos a gente conseguia recursos. Esses recursos, no meio da pandemia, a gente não conseguiu, a gente resolveu paralisar esse projeto da construção industrializada, mas a gente tem lá no Instagram, tem Portal da Construção. Portal da Construção, @Portal da Construção. Eu vou deixar Construção industrializada, aliás, desculpa. Como?
Construção Industrializada. Tá, arroba construção Industrializada. industrializada. Isso. Depois eu vou. Esse vídeo, ele, na hora que ele subir, e todas essas descrições ficam lá, porque, como eu disse, é um vídeo atemporal Sim. e vai chegar para as pessoas certas e assim, em qualquer lugar do mundo, Sem né? dúvida. E nós estamos precisando de pessoas assim, de gente que pense fora da caixa, de gente que dê soluções, né? Aí você fala, isso não é problema meu, não. A quem projetou, não. Não. Né, a gente tem que abraçar a causa Tem. e ir até o final. Então, eu gostaria de te agradecer muito É o pela meu prazer presença. aí de estar com você aí. É um prazer enorme também estar com o pessoal aí, os espectadores, que está assistindo a gente aí. Curta o vídeo, assine lá o canal aqui da Giovana Bauman. É assim que pronuncia, Val? É assim mesmo. Faz lá essa inscrição aí, porque os outros episódios também são muito importantes. Eu já dei uma olhada lá, tem muita coisa boa. Ai, obrigada pelo marketing aí. E eu acho que as pessoas que ficaram aqui até agora poderiam sim, né, se inscrever, curtir, chamar o Bernardo lá, que é uma pessoa fantástica. Eu acho, inclusive, que nós temos mais assuntos para mais podcasts, né, Fique à Bernardo? vontade, estou aberto aí para a E, gente discutir e apresentar outros temas aí também. e outra coisa, o Núcleo Bauman vai ficar de olho em você. Vambora. Ai, então tá, pessoal. Muito obrigada por estarem aqui. Dê seu joinha. Nós estamos também no Spotify. Curta também lá, me siga também no Instagram, Giovana Bauman Podcast. Se não me engano, mas vai estar na A descrição gente às também. vezes esquece, realmente. É muita coisa, né, Muita Bernardo? informação. Então tá. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.